Oi, gente, olha para onde? Olha para aqui, para um mesmo? Olha. Aqui para dois. Olha, gente, eu quero dar uma boa tarde para vocês. A gente tem hoje uma visita especial no Quer Saber Eu Conto. Quero agradecer a Bareta que ele me emprestou o banquinho aqui hoje e a sabedoria dele para conversar um pouquinho com o nosso convidado, que é o pastor Rodrigo Oliveira. Seja bem-vindo, pastor. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. E boa tarde a todos os telespectadores dessa programação. Pastor é bem gigante, viu, gente? Mas não somente nisso, mas também nas ações que a gente tem visto o trabalho da Igreja Universal. Por isso que nós convidamos ele para conversar com a gente, explicar um pouquinho para quem está em casa quais são essas ações, principalmente neste mês que a gente tem enfrentado, né? Esses dilemas de números, inclusive de suicídio, por incrível que pareça, no mês de combate ao suicídio, depressão, automutilação. Quais são as ações da igreja também, pastor? Nós fazemos um trabalho extremamente espiritual, até porque a depressão, ela se trata de um problema espiritual. Humanamente falando, é dito que é uma doença psiquiátrica e crônica. Em outras palavras, os médicos não podem curar, não podem resolver esse problema. E são mais de 11 milhões de brasileiros atualmente que sofrem com esse mal chamado depressão. E muitas pessoas que estão agora acompanhando essa programação estão passando com esse mesmo problema, sofrendo com esse mesmo problema. E falando em depressão, a gente vai abordar um tema muito importante. Muitas são as crianças que sofrem com esse problema. É verdade. Muitas. Verdade. São quase 18 milhões de crianças no Brasil que passam por esse problema. Esse número do Brasil. Agora, eu posso dizer a vocês que eu tenho acompanhado algumas ONGs, como terapeuta também essa semana, inclusive, atendi 2 crianças, pastor, com esse caso. E o que é que acontece, gente? E por semana, cerca de 14 casos são registrados de crianças, adolescentes se mutilando. E motivos, assim, fúteis, né, pastor? Entendimento é base, a família, sem dúvida, está ligado ao espiritual. Existem alguns sinais, alguns sintomas que comprovam a depressão. E depois vem a automutilação. Primeiro, ocorre a depressão. Pastor. Para a senhora entender, falta de prazer em brincar. Olha só, a criança se isola. Atenção, pais, eu quero chamar os pais aqui, atenção. Olha, ouve isso. As crianças, elas demonstram uma tristeza profunda. Elas ficam irritadas, imperativas, não dormem à noite. Dentro das escolas, elas não conseguem se concentrar. E elas ficam com um sentimento de perdas, de percas. E aí vai acarretando o síndrome do pânico, a vontade de tirar a própria vida. E para tentar acalmar isso, aí elas começam a se automutilar. Porque não adianta dar um remédio para o corpo, sendo que o problema de depressão é um problema da alma. Verdade. E do nada as crianças começam a chorar, elas pensam que não são amadas pelos pais, pelos professores dentro das escolas, aí acarreta de muitas crianças tirarem a própria vida. Pastor, o senhor tem acompanhado isso de perto, né? Muito. A gente realiza esse trabalho faz anos. Conta um pouquinho pra gente, como é que chegam esses casos? Os pais pedem ajuda? Como é que funciona isso? A gente tem a nossa Catedral da Fé, que é a matriz que fica localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, aqui em Aracaju, em frente ao Terminal Dia. E nós, através de programação de rádio, televisão, os grupos da Igreja Universal vão para a rua para fazer um trabalho evangelístico justamente dentro das escolas, nos bairros, nas periferias, para abordar esse caso. E, basicamente, quase toda a família, a gente se depara com um caso assim. Eu gostaria, inclusive, de convidar todos os diretores de escola, né, que conheçam esse trabalho que a Igreja Universal tem feito. Eu, inclusive, conheci um pastor que faz parte desse grupo, que ele vai até a escola e realiza palestras. Essa é uma das atividades. Isso. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos um grupo na Igreja Universal, pastores preparados pelo próprio Deus, que visitam as escolas e dão palestras, orientam, oram pelas crianças e também pelos professores, porque temos também dentro das escolas professores com esse mal chamado depressão. Pastor, o que é que está acontecendo? Tem a ver com a base familiar também? A gente percebe
que vocês têm um trabalho de conscientização sobre a atualidade no mundo globalizado. O que é que está acontecendo no mundo, né? Porque não é um problema do Brasil apenas, é um problema mundial, né? É um problema mundial. E, infelizmente, é um espírito. Vou ser transparente aqui. A depressão não é uma doença psiquiátrica ou crônica, como a medicina descreve. A depressão é um espírito, é uma força do mal, que quando entra na vida de uma criança, de um adulto, de uma pessoa, aí vem os sinais, os sintomas. Primeiro sintoma, isolamento. A pessoa fica triste por nada, ela pode ter tudo, mas ela se entristece. Há quem? Há crianças que o pai é bem-sucedido, não falta comida, não falta alimento, não falta nada para ela, estuda numa boa escola, mas é uma criança solitária, triste, que se automutila, só anda de camisa de manga longa. Para tentar esconder a automutilação nos braços, se mutilam nas pernas, no afã de tentar aliviar aquela tristeza que não passa por nada. É uma angústia, uma inquietação de tal forma que as crianças pensam em tirar a própria vida. É algo muito sério, né? Porque a gente, quando pensa em criança, a gente pensa em alegria, pensa em brincadeira. A criança é aquela que tira a gente do sério, né? Tá na sala todo mundo falando sério. E pensar em ver crianças tristes é algo que a sociedade tem que acordar. A gente não está falando mais de adulto, pessoas que sofreram, né? Fizeram escolhas erradas. E um detalhe, muitos pais, muitos professores, muitas pessoas tratam essa doença que muitas das vezes é silenciosa, porque a criança não fala o que está passando, não fala o que está sofrendo, ainda falam que é frescura. Verdade, pastor. E não é. É algo muito sério. Muitas pessoas, muitas crianças têm tirado a própria vida. Agora, imagine também uma criança ser diagnosticada com isso, ter a necessidade de tomar um tipo de medicação, criança tomando medicação para a depressão e também isso é dependência química. Exatamente. E toma um tempo, 2 tempos, 3 tempos, só que não resolve. Por mais que os médicos tenham uma boa vontade para tentar ajudá-las, é um problema extremamente espiritual. Não há solução se não buscar a luz que é Jesus. Muitas das vezes ameniza, porque não tem como tratar um problema da alma com remédios. Remédios tratam problemas do corpo. Então a depressão é um problema com a alma. Agora, se a alma não está boa, o corpo acaba também sendo afetado, não é verdade? Padecendo, né? Na Bíblia, o que é que a Bíblia fala sobre isso, pastor? O que é que a gente pode comentar? Tem situações citadas na Bíblia de depressão? Acho que não sei se a época que Elias foi à caverna, alguma coisa desse tipo. Existem muitos exemplos e nós falamos mais desse exemplo dentro da igreja, que é um lugar propício para que seja abordado esse assunto. E todas as sextas-feiras nós realizamos esse trabalho. O combate contra a depressão. Depressão tem cura. Essa é a melhor informação. Em 3 minutinhos nós fazemos uma oração por pessoas que estão, por exemplo, só para você ter um exemplo, na última sexta-feira, uma pessoa chegou até a nossa igreja com 10 anos com depressão. Nossa. 10 anos. Gastou muito com médico, com tratamentos, foi para outro estado buscar ajuda, tentando, resolver, ficar livre da dor, mas em uma reunião, em uma oração que a gente fez, a senhora, ela comemorava tanto, ela vibrava tanto que ela chorava de alegria. É muito bom. Eu creio muito nisso, indiscutivelmente. A gente fala muito, a Igreja Universal também trabalha bastante isso, que não importa o seu credo, né? Não importa a religião. A gente fala de Deus. Eu acredito muito nisso, pastor. Porque nada pode ir além do poder de Deus em nossas vidas. E as nossas crianças, primeiro, pertencem a Deus. É verdade. E é por isso que nesta sexta-feira nós convocamos atenção Sergipe, atenção Aracaju. Nós estamos convocando a todas as crianças para que nesta sexta-feira você traga seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, vizinhos, todas as crianças para que a gente possa ungi-las. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 1, fala que no ungido de Deus o maligno não toca e a depressão é um mal que tem tocado em milhões de pessoas. Vocês têm também um grupo orando por isso, por essas pessoas, exatamente, né? Milhares de obreiros, centenas de pastores, os grupos da igreja, inclusive esse grupo do combate à depressão, que estamos dentro das escolas e nós estamos de plantão, sabe? Não importa a hora, o dia, o momento, a hora que você precisar da nossa ajuda, a Igreja Universal, ela abre 6 da manhã
todos os dias e fecha por volta de 11 da noite. Mas quando as portas da igreja estão fechadas, a nossa central de atendimento SOS Espiritual está aberto. Você pode ligar. Também, né? Tem o número do nosso WhatsApp. Você conhece alguém que sofre com depressão, seja depressão infantil ou adulta? Se também você sofre com automutilação, insônia, síndrome do pânico, você pensa em tirar a própria vida, perdeu o prazer da vida, anota esse número aí, 99900-3454, 9900-3454. Lembrando que o nosso código diário aqui do estado de Sergipe é o 79. Pastor, muito obrigado por essa conversa. Muito bom, viu? Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui para muitas pessoas que sofrem com depressão e às vezes não acreditam, porque a depressão ela coloca desesperança na vida, a pessoa perde o prazer da vida. Então, eu aguardo você nesta sexta-feira, 7, 10, meio-dia, 3 horas da tarde e especialmente com o Bispo Adriano, às 7 horas da noite. Muito obrigada. Agora está na hora da Jaqueline Cruz. Boa tarde, Jaqueline. Você que já preparou um programa maravilhoso. Boa tarde a todos vocês.